texto que nós vamos meditar hoje está em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 34. E vamos pensar um pouco sobre Jesus e o seu cuidado constante sobre os seus filhos, Jesus, e o seu cuidado constante sobre aqueles que confiam no seu maravilhoso nome. Capítulo 14, dos versículos, então, 22 até o versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai da glória, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. E, ó Deus, estamos pela confiança e fé de que agora, Senhor, sobre nós está se cumprindo a Tua palavra. Ó Deus, o Senhor assumiu conosco o compromisso que onde estivessem, Senhor Deus, 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no meio deles, Senhor. Essa palavra de fé, Senhor Deus, esse compromisso assumido pelo Senhor com os Teus filhos, está se cumprindo nesse exato momento, porque o Senhor está entre nós, Senhor. E nós queremos declarar da nossa alegria de tê-lo em nosso meio, declarar a nossa alegria, ó Deus querido, de saber que o Senhor, ó Pai querido, está aqui, Senhor Deus, para receber a adoração e receber o louvor. Amém. Porque o Senhor é o único digno de louvor e adoração. Nós estamos aqui, Senhor, para adorar o Teu maravilhoso nome. Nós oramos, Senhor Deus, para que assim como abrimos a Tua palavra para receber aquela porção de bênção sobre as nossas vidas, Senhor Deus, nós oramos para que o nosso coração, as nossas mentes também se abram para receber a palavra, receber a revelação, receber aquilo que vem do trono da Tua glória para as nossas vidas. Ó Pai, nós Te clamamos também, ó Deus, leva cativo toda mente à obediência de Cristo, e se há alguma intenção do maligno contra, ó Deus querido, esse momento para impedir, ó Pai, que a Tua palavra seja propagada, anunciada, para que impedir, Senhor Deus, que vidas sejam alcançadas, tocadas e transformadas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, que todo plano, toda intenção, toda artimanha do maligno seja desfeita e caia por terra pelo poderoso nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, a vitória do Senhor. Nós declaramos o poder do Senhor, a autoridade do Senhor. Ó Deus querido, toda mente, todo desejo, todo impedimento, ó Deus querido, nós declaramos em nome de Jesus que estão, ó Pai querido, anulados e desfeitos agora, para o louvor da Tua glória. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Meu amado, minha amada, você pode sentar.
Nós vamos ministrar hoje sobre Jesus e o seu cuidado constante. E é bem interessante isso, porque nós somos seres que temos sempre cuidados um com o outro. Mas normalmente os nossos cuidados eles estão relacionados ao tempo que nós temos juntos com a pessoa. Ali, se a pessoa precisa de algo, a gente socorre, mas sempre temos limitações do tempo, limitações da distância, limitações das circunstâncias. Existe uma série de limitações que nos impedem de estar e socorrer a pessoa. Às vezes são limitações financeiras, alguém precisa de um apoio financeiro, mas nós não temos aquele momento, aquela condição de então dar esse apoio. Mas quando a gente olha para Jesus, a coisa é completamente diferente. E aqui, esse texto vai falar sobre Jesus e o seu cuidado constante. Primeiro, nós queremos pensar sobre esse cuidado constante de Jesus para livrar a cada um de nós dos perigos ocultos. E que perigos ocultos são esses que se revelam, que estão diante de nós a cada momento? Seja bem-vinda. Vem, meus queridos, seja bem-vindo, entrem. Então, que perigos são esses? Você percebe que Jesus ele tinha feito há pouco uma obra maravilhosa, ele tinha feito uma multiplicação de pães e peixes, e nessa maravilhosa multiplicação de pães e peixes, acabado aquilo, Jesus ele percebe algo muito interessante que estava por acontecer. João nos informa que algo havia se levantado no coração de alguns daquela multidão. E o que havia se levantado era o desejo de transformar Jesus em rei. E Jesus então olha para os seus discípulos e percebe que, de certa forma, os discípulos poderiam ter ficado empolgados com aquela ideia de ver o seu mestre ser coroado rei. Embora a ideia e o desejo de Jesus era estabelecer, e como ele fez, um reino não terreno, mas um reino celestial. Mas perceba que Jesus imediatamente ele pega os seus discípulos, ele manda os seus discípulos saírem dali. Jesus não queria que os seus discípulos também fossem seduzidos por aquela onda que estava se levantando de tornar Jesus rei. Ele não queria que os seus discípulos fossem seduzidos a também chegar para Jesus: ó Senhor, por que o Senhor não assume logo que o Senhor veio para ser rei de Israel? Então, com esse olhar, Jesus fala: olha, saiam daqui, vão para Genezaré, vão para o outro lado. Jesus os manda para longe daquela situação. Além de Jesus ter lidado com isso, havia uma coisa que Jesus não queria. Ele não queria gerar indisposição do seu ministério com o Império Romano. Ele sabe que se aquele povo o chama e o coloca como rei, o Império Romano ia se levantar contra ele. E iria querer abafar aquilo, porque seria o levantar de um rei para levantar uma revolta. Então Jesus olha para aquilo e fala: não, isso não é bom. Com essa ideia, a gente percebe que Jesus ele toma esses cuidados para evitar que, a partir dali, o seu ministério que estava sendo implantado pudesse ser comprometido. Por isso, Jesus os compele, e compelir aqui está a ideia de obrigar, de ordenar: vocês têm que sair daqui agora. Quase como enxotando: saiam, entrem no barco e vão embora. Mas reparem, uma outra coisa que Jesus viu ali, provavelmente, foi uma segunda investida do maligno contra ele. Porque a primeira foi lá no deserto, quando Jesus foi tentado. Se você reparar lá no deserto, quando Jesus foi tentado, a proposta do maligno para ele foi: olha, você está vendo o reino, esses reinos e a glória deles, tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Jesus parece que percebe uma outra artimanha do maligno de seduzir o coração. Agora já não é mais o maligno tentando seduzir, ele está tentando usar homens para seduzi-lo. E o resultado disso é que Jesus percebe que, mais uma vez,
o maligno parecia estar querendo corromper o ministério e o projeto de Deus para salvar o mundo. Então, meus amados, o texto diz que Jesus manda eles irem à frente, né? Despede eles, e a palavra de Deus diz que Jesus foi orar. Estava diante de Jesus uma situação extremamente delicada. Sabe, meus amados, nós às vezes lidamos com seduções do maligno, às vezes nós lidamos com investidas do maligno, às vezes nós lidamos com tentações do maligno, e sabe o que nós fazemos? Não oramos. Parece que nós somos poderosos para lidar com as tentações, autossuficientes, cheios de capacidade, cheios de autoridade, cheios de poder. Jesus, o próprio Deus, diante daquela investida, ele vai para a presença de Deus, ele vai buscar a presença de Deus, ele vai buscar refúgio em Deus, ele vai buscar força em Deus, ele vai buscar capacitação em Deus, ele vai buscar autoridade em Deus para poder dizer não. O meu reino não é desse mundo. Eu não vou ceder a nenhum investimento que o maligno faça contra mim. Então, meus amados, a gente pode perceber que Jesus, ele tem realmente um cuidado muito grande. A comunhão dele com o Pai era fundamental para que ele pudesse resistir a todas as investidas do diabo contra a sua vida. A nossa comunhão, resistir os ataques, resistir às seduções, resistir esse investimento do diabo contra as nossas vidas passa diretamente pelo grau de intimidade e comunhão que nós temos com Deus. Quanto maior é a sua intimidade, quanto maior é a sua comunhão, quanto maior é esse poder de Deus operando em você, tanto maior é a tua autoridade para dizer não. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi há muitos e muitos anos atrás, lá em Portugal. Eu trabalhava numa empresa chamada Lex Cultural. E essa empresa era uma empresa assim que a gente era treinado para ser excelentes vendedores. Eu vendia enciclopédia naquela época. E o interessante é que a gente tinha um lema lá, que nós dizíamos assim: o dinheiro é do cliente, o cérebro do cliente é nosso. Então nós éramos treinados para manipular o cérebro das pessoas. Então todas as questões referentes às negociações, nós tínhamos um domínio maravilhoso sobre aquilo. A minha equipe, que eu trabalhava nessa equipe, era campeã de vendas nacional, era uma das melhores equipes de toda a Europa. E nós vendíamos muito, mas nós estávamos preparados para tudo aquilo que dizia respeito às negociações. Mas não éramos preparados para as demais situações que vinham. E eu me lembro que uma das coisas que a gente fazia quando nós entrávamos numa casa e íamos fazer a venda, se na casa tivesse um pai, mãe e 2 filhos, tinham que estar os 4 ali. E aí a técnica que nós aprendíamos é de perceber aquele que estava ávido, cheio de vontade de comprar, esse nós mantínhamos o fogo aquecido nele. E olhávamos para aqueles que estavam com menos vontade de comprar, e nós íamos lá e aumentávamos o fogo, e íamos trabalhando para que todos eles atingissem o ápice da vontade. E quando eles atingiam o ápice da vontade, a gente entrava com a proposta e com a venda, e era certo, vendia. Bom, o interessante é que sempre tinha que ter os 4. Mas se você estivesse em um lugar que não estivesse os 4, você tinha que fazer com que estivesse. E eu me lembro que então eu entrei numa casa que era uma mulher só. Ela morava sozinha, uma jovem. Eu era um jovem naquela época, de uns 26 anos mais ou menos. Bonito, com cabelo, magrinho. Pensa no ser bonito, era eu. Né? Hoje em dia passou um pouquinho, mas eu me lembro que a gente também tinha uma outra técnica. Que quando a gente ia vender, a gente ficava de um lado da mesa e as pessoas ficavam do outro lado da mesa. E nós pegávamos as obras e virávamos ao contrário. Nós éramos treinados a ler de cabeça para baixo, para que eles pudessem ler da maneira correta. Então eu estou ali fazendo a obra da venda, e de repente eu senti que aquela mulher estava meio estranha. Né? Ela falou: olha, aqui não está muito bem não, deixa eu vir para esse lado. Quando ela saiu dali, que o livro estava diante dela, veio para o lado de cá,
sinal de alerta ligou. Alguma coisa não está cheirando bem nesse negócio. O Espírito Santo de Deus começou, olha, fica ligado, filhinho. Alguma coisa não está boa nisso. E aí ela veio para o meu lado, de repente, o dedo dela encosta no meu. Eu falei, ih, lascou-se. Estou sentindo que vai dar ruim. Ela, não, deixa eu sentar do teu lado que é melhor que você vai me mostrando. Quando ela veio para o meu lado, eu falei, vai sair nada daqui. E eu peguei, então, arrematei aquela ali, vamos aqui, olha, então você vem, aquela coisa desesperada de vender, mas para sair logo dali, mas eu não quero comprar, não se aplica a mim. Eu falei, tá, ok, tudo bem, muito obrigado. Peguei meu material e levantei e saí para a porta. Quando eu saí para a porta, ela veio, parou do meu lado, com a porta, ela olhou assim para mim, Roberto, opa, como é isto? Tu não sabes que estou aqui eu, está aí você, está ali a cama. O que falta, pá? Eu olhei para ela e falei, falta dizer duas coisas. Primeiro, Jesus te ama. E segundo, eu tenho que ir embora. Abri a porta, saí voado de dentro da casa dela. Toquei a campainha do elevador. Quando o elevador entrou, fechou a porta diante de mim, eu fiquei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus me deu vitória sobre uma tentação. Intimidade. É na intimidade que você vai com Deus, que você tem com Deus, é que você vai percebendo o Espírito Santo de Deus, vai te guiando, vai te mostrando os perigos que estão diante de nós. Jesus conhece os perigos e por causa disso ele tem um cuidado constante sobre as nossas vidas. Sabe, meus amados, nós não podemos abdicar um minuto sequer da comunhão com Deus. Nós não podemos abdicar um minuto sequer da direção de Deus, do encorajamento de Deus, do poder de Deus para nós superarmos as dificuldades. Nós não podemos abdicar de Deus na nossa vida para nos livrar dos perigos e das setas do maligno. João capítulo 17, versículo 15 diz assim, Jesus orou a nosso favor dizendo, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que tu os livre do mal. Livrar do mal era algo que estava no coração de Jesus, porque Jesus sabia que assim como ele estava diante de problemas o tempo inteiro, diante de investidas do maligno o tempo inteiro, e mesmo ele sendo Deus, o maligno não deixava de tentá-lo, não deixava de investir contra ele. Jesus sabia, se ele faz isso comigo, sabendo que eu sou Deus, imagino o que eles farão com os meus, com aqueles que eu formei, com aqueles que eu criei. Por isso o Senhor vai dizer assim, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que o Senhor livre esses meus amados do mal. E em Mateus capítulo 6, versículo 3 diz, e não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. Sabe, meus amados, não deixar cair em tentação faz parte da oração ensinada por Jesus. Então, meus amados, nós precisamos, em primeiro lugar, entender isso. Em segundo lugar, nós precisamos entender que Jesus, ele está aqui para agir em nós e para nos livrar de perigos iminentes, perigos reais, perigos que saltam aos nossos olhos e que estão diante de nós. Quando nós lemos o texto, nós vimos que a palavra de Deus diz assim, que eles estavam a muitos estádios ou muita distância. E quando você vai olhar João no capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer quantos estádios os discípulos estavam distantes de Jesus. E ele vai dizer que eles estavam a 25 a 30 estádios de distância. Bom, nós sabemos pelas informações que nós temos que um estádio correspondia a 185 metros. Então Jesus estava distante dos discípulos, de 5 a 6 quilômetros de distância. Mas repara, mesmo de 5 a 6 quilômetros de distância, algo aconteceu que incomodou Jesus. A palavra de Deus diz
que eles estavam sendo açoitados pelo vento. E açoitados aqui é aquela coisa de ser castigado. O vento estava castigando o barquinho deles. Eles não estavam avançando, o vento estava castigando. Eles estavam sofrendo dura resistência. O vento era contrário, como uma forte oposição para que eles não chegassem ao destino. Era um obstáculo terrível que eles tinham que vencer. Mas interessante, repara que Salmos 46, quando nós pensamos nas dificuldades, olha o que o Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o auxílio bem presente nas adversidades. Significa que quando os problemas vêm, quando eles se levantam contra nós, nós temos um refúgio, uma fortaleza, e ele se chama o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor é onde nós podemos acampar, guardar as nossas vidas. O Senhor é o lugar onde nós podemos descansar em segurança. Por isso a palavra de Deus diz: Ele é sempre presente nas nossas adversidades, nos nossos perigos. O Senhor está sempre ali para nos socorrer. Salmo 28, capítulo 28, versículo 6 a 8 diz: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. E dele, de Deus, eu recebo ajuda. Então percebam, meus amados, no meio da adversidade, no meio do castigo, no meio dos ventos contrários, no meio dos problemas, no meio dos mais terríveis levantes contra a nossa vida e contra a nossa alma, nós temos um socorro, um lugar de abrigo. E o lugar de abrigo é a presença do nosso Deus. Aí você pode entrar com segurança, aí você pode ficar com segurança, aí você pode descansar, aí você pode descansar e esperar. A palavra de Deus diz que à sombra das asas do Senhor nós encontramos refúgio, nós encontramos fortaleza, nós encontramos proteção. Meus amados, entendam, Jesus, ele, mesmo que nós estejamos sofrendo algo terrível, isso não está passando desapercebido aos olhos do Senhor. Às vezes as pessoas acham, por exemplo, que ela está passando um problema e Deus está ignorando o problema dela. Deus nunca ignora os nossos problemas. Jesus sabia que eles estavam precisando de ajuda. Jesus sabia o momento certo de ir ao encontro para ajudá-los. E a palavra de Deus então diz que Jesus foi ao encontro deles na quarta vigília da noite. Então, as vigílias da noite eram divididas e na quarta vigília da noite corresponderia algo aproximadamente entre 3 e 6 horas da manhã. Imagina como o texto diz que era escuro, então eu imagino que algo entre 3 e 4 horas da manhã. Então imagina que de repente naquela escuridão, a distância que estava, como Jesus iria saber exatamente o que eles estavam passando? Era quase, humanamente, algo impossível. Como você vai saber o que está passando com uma pessoa a 6 quilômetros de distância, 5 a 3 quilômetros de distância? Eu não sei o que está acontecendo na vida da pessoa, na rua, na esquina aqui. Imagina essa distância toda. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Você sabe o que estava acontecendo exatamente naquele momento que Jesus estava orando, e exatamente naquele momento que os discípulos estavam enfrentando aquela dificuldade? Os olhos de Deus estavam sobre Jesus, os olhos de Deus estavam sobre os discípulos. Eu não sei, meus amados, se foi Deus que falou para os discípulos, para Jesus, não sei se foram os anjos que vieram e avisaram Jesus, não sei se Jesus teve uma visão e viu o que estava acontecendo, a mim pouco importa. O que importa é que Jesus sabia que estava chegando o momento de socorrer os seus discípulos. Jesus sabe exatamente o momento de vir nos socorrer. Ele sabe exatamente o momento de vir ao nosso encontro. Ele sabe o time exato. Nós achamos que Deus está atrasado. Nós achamos que Deus esqueceu de nós. Mas a palavra de Deus diz que não é assim que acontece.
Não é dessa maneira que acontece, porque os olhos do Senhor estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ele sabe o momento exato de vir e intervir na sua vida e trazer a solução para o problema que você enfrenta. Ainda Salmo 139, ele vai dizer: Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar de longe, entendes o meu pensamento, me cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma formada na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Eu nem falei ainda. O Senhor sabe aquilo que eu vou falar. O Senhor sabe aquilo que se levantou no meu coração. E ele ainda vai dizer mais ainda: tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Para onde eu me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Não há lugar que os olhos do Senhor não me encontrem. E ele ainda vai dizer mais: se subir ao céu, tu lá estás, e se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. E o versículo ainda vai dizer: se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, como as trevas encobriram os discípulos, talvez lá pelas 3, 4 da manhã as trevas encobriram eles. A noite encobriu, como a 3 quilômetros de distância, no meio da noite, Jesus os veria. Mas a palavra de Deus é assim: se disser que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. E ele ainda vai dizer: nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são iguais para ti. Entende, meus amados? Eu não sei se o olhar de Deus, ao ver os discípulos sofrendo aquilo, Deus falou: filhão, eu sei que a gente está conversando aqui, está gostoso, aberta nossa conversa. Filho, é maravilhoso falar contigo, mas eu acho melhor você ir porque os teus discípulos estão passando aperto. Não sei se Deus falou isso para Jesus. Eu nem sei se de repente Deus mandou: olha, vai lá, já avisa Jesus que os discípulos dele estão passando aperto. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estavam vendo eles no mar, passando aperto. Volto a dizer, isso a mim pouco importa. O que me importa é que Jesus sabia. E o que acontece é que Jesus, quando chegou o momento, Jesus foi ao encontro dele. Jesus sabe, volto a dizer, o exato momento de vir ao nosso encontro. Não pense você que você é um abandonado por Deus. É mentira de Satanás colocando na tua mente, no teu coração, que Deus não se preocupa contigo. Quando a palavra de Deus diz: as trevas e a luz são iguais, você nada te esconde da minha presença. Eu sei tudo o que acontece contigo. Mateus 6, 47 e 48 diz: e chegando à noite, o barco estava no meio do mar. E Jesus encontrava-se sozinho na terra. Versículo 48. E diz: e notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento era contra eles. Sabe, meu amado, minha amada, não importa. O momento de Jesus chegar para te socorrer sempre virá. Sempre virá. Sabe, você nunca será abandonado por Deus. Você nunca será deixado para sofrer sem que Deus esteja ali para estender a mão para te socorrer. Não importa. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu sou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se o problema vier, confia na fidelidade do Senhor. Não dê ouvido às pessoas. Não dê ouvido ao maligno. Creia no Senhor, creia na fidelidade do Senhor. Ele diz: os céus e a terra podem passar, mas o que eu falei jamais deixará de se cumprir. A fidelidade do Senhor, segundo as Escrituras dizem, elas duram para sempre.
Sabe, meus amados, a fidelidade do Senhor vai te pegar aqui, nessa vida cheia de dificuldade, cheio de problemas, cheio de adversidades, cheio de alegria, cheio de festa. E essa fidelidade vai te pegar aqui e vai conduzir você para que você viva toda a eternidade debaixo dessa mesma fidelidade de Deus. Jesus sabe que o seu constante cuidado se revela nos momentos mais surpreendentes. Sabe, meus amados, andar sobre as águas, alguém já tentou? Não tenta, não vale a pena. O que é impossível para nós era algo natural para Jesus. Sabe, nós ficamos às vezes perplexos. Jesus andando sobre as águas, que perplexidade é essa? Aquele que a palavra de Deus diz que pelo sopro da sua boca fez com que tudo que nós vimos, todas as estrelas, tudo fosse criado pelo sopro da sua boca. E sabe, eu disse isso hoje quando a gente estava almoçando, eu disse, o sopro da boca do Senhor não fez algumas centenas ou milhares de estrelas. Segundo os estudiosos, os astrônomos, existem 6 sextilhões de estrelas. O sopro da boca do Senhor fez 6 sextilhões de estrelas. E você acha que aquele que simplesmente mandou existir, quando a palavra de Deus diz haja, diz que imediatamente as coisas vieram e aconteceram. Não foi, vamos criar aqui, ali, vamos criar essa estrela, vamos criar aquela outra, não. Deus disse haja. E quando Deus falou haja, quando o sopro de Deus saiu da sua boca, haja, imediatamente 6 sextilhões de estrelas foram criadas. Você acha que é difícil para aquele que cria 6 sextilhões de estrelas andar por sobre as águas? É fácil demais. Nós encontramos barreiras, nós colocamos barreiras e essas barreiras impedem que criamos que o poder de Deus está pronto para operar nas nossas vidas e para fazer um milagre nas nossas vidas. Mateus capítulo 11, versículo 5 diz, os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus não só andou sobre as águas, ele fez tanto, que em João capítulo 1, 21, versículo 25 diz, Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. E olha que coisa incrível, ele vai dizer, se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que dele se escreveriam. Tanta coisa. Esses registros que nós temos aqui nas Escrituras são a ponta do iceberg daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez. Mas, meus amados, ainda diz mais. Sabe, aquilo que era algo sobrenatural para os discípulos, sabe, se tornou algo natural na vida de Pedro. Significa que, meus amados, aquilo que parece impossível, aquilo que parece ser inatingível, aquilo que parece ser inalcançável, é completamente natural quando você sai da dimensão da fé humana, daquela fé limitada, daquela fé fraca, daquela fé praticamente morta, e você passa a viver uma fé poderosa em Deus, andando com Deus, crendo em Deus, andando na fé daquele que te formou. Pedro tirou os olhos, ele naquele mesmo instante, ele então virou-se para o Senhor Jesus. Então a palavra de Deus diz que algo impressionante aconteceu. Sabe? O texto diz assim, que Jesus começa a se aproximar deles. E Jesus fala, olha, sou eu, não tenham medo. Agora imagina, o texto diz que eles gritaram apavorados.
Os discípulos, vendo Jesus andar sobre as águas, ficaram tão aterrorizados que eles gritaram apavorados. E Jesus diz, olha, não fiquem com medo, não sou eu, não tenham medo. E quando eles dizem isso, Pedro olha para Jesus e diz assim, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Sabe, meus amados, Jesus diz assim para Pedro, vem. Sabe, Jesus sempre tem uma palavra certa para a gente. Quando nós apresentamos a Jesus as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos problemas, Ele sempre tem uma palavra certa. Ele sempre sabe o que vai dizer. E Ele sabe que aquilo que Ele falar vai causar um impacto tão poderoso nas nossas vidas que vai nos mudar. Mas a gente precisa ir a Jesus. A gente precisa ir ao encontro do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Então diz, meus amados, que Pedro falou para ele, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou, então vem, Pedro. E olha, a palavra de Deus diz que Pedro ele desce do barco e algo incrivelmente poderoso acontece. Depois de Jesus, é o primeiro homem que anda sobre as águas. E ele começa a caminhar sobre as águas. Mas diz a palavra de Deus, assim, tudo pode acontecer se você confiar em Deus. Mateus capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus diz assim, se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, quando Pedro disse, se és tu, manda-me ter contigo, Jesus vem, é possível. Se você crer, você vai andar sobre as águas também, Pedro. É possível. Você tem uma adversidade, você tem um problema, você tem algo que está travando a tua vida, você quer, vem. Confia no Senhor, confia na palavra do Senhor, confia no poder do Senhor. Ele faz as coisas acontecerem. Ele faz aquilo que é impossível aos nossos olhos se tornar possível. Ele faz aquilo que é inatingível se tornar alcançável. Ele pode fazer com que qualquer situação que é potencialmente impossível, ele pode torná-la possível. Algo natural. Porque nós não andamos por vista, nós andamos pela palavra do Senhor. Mas repare, o texto diz assim, e reparando, porém na força do vento, teve medo. E diz ainda, e começando a submergir, gritou, Senhor, salva-me. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele andou por sobre as águas. Enquanto os olhos de Pedro estavam formados, fitados, fixos em Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto a mente de Pedro estava envolvida pela palavra, vem Pedro, vem andar sobre as águas, Pedro. Ele caminhava sobre as águas. Enquanto ele não olhava, não tirava os olhos de Jesus, aquilo que era impossível aos homens, se tornou possível na vida de um homem. Mas sabe, Pedro teve alguns atos falhos nisso. Por que Pedro começa a submergir? Primeiro ato falho de Pedro. Ele tirou os olhos de Jesus. Sabe por que a gente fracassa na fé? Porque a gente deixa de parar de olhar para a promessa e começa a olhar para outras coisas, começa a olhar para as circunstâncias. Porque a gente deixa de ouvir a palavra de Deus e começa a ouvir as pessoas. A pessoa diz assim, olha, não é possível. Mas que autoridade essa pessoa tem de dizer, que ela tem para dizer para mim que não é possível, se o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, disse que é possível? Está se baseando em quê? E sabe o que é incrível? A gente se agarra a um punhadinho de carne e de ossos, que o fim da sua vida será debaixo da terra e será comido por vermes. Preferimos crer nas pessoas do que crer naquele que a palavra de Deus diz que formou os meus ossos. Aquele que me formou no ventre da minha mãe já me conhecia.
Então, meus amados, o primeiro ato falho de Pedro é que ele tira os olhos de Jesus. O segundo ato falho de Pedro, somado a esse, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar as circunstâncias. É um louvor antigo que a gente cantava e dizia: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. E a música ainda vai dizer: não olhe as circunstâncias, olhe o amor de Deus. Então Pedro, ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos da palavra poderosa de Jesus. Ele tirou os olhos da promessa de Jesus. Vem, Pedro, que você vai andar sobre as águas se você crer. E Pedro, então, ele começa a reparar no vento. E reparar no vento é quando a gente começa a perceber que aquelas coisas parecem ser mais poderosas do que o nosso Salvador. Parece que os problemas são grandes demais. Tem um livro que eu estudei na época, eu li na época de seminário, que dizia assim: teu Deus é pequeno demais. E sabe que muitas vezes o nosso Deus é desse tamaninho? Porque só pode ser desse tamaninho. Porque se não cremos no Deus das maravilhas, qual é o tamanho do teu Deus? O nosso Deus é do tamanho da nossa fé. Na vida da gente, o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, nós limitamos esse Deus todo-poderoso a uma coisinha pequenininha. Porque nós limitamos o poder dele. Terceiro ato falho de Pedro. Ele julgou que aquelas condições adversas eram maior do que aquele que disse vem. Quando ele olha para aquelas condições, ele fala: isso daqui é muito maior do que Jesus. O vento que está soprando, o vento que está batendo, começou a causar terror no coração de Pedro. E naquele momento ele estava fazendo uma declaração: eu tenho mais medo desse vento do que confio na tua palavra, Jesus. E assim muitas vezes nós estamos agindo. Diante da adversidade, diante dos problemas, nós estamos dizendo: eu tenho mais medo dessas coisas do que confio no poder do meu Salvador. Quarto ato falho de Pedro, ele perdeu a sua fé na palavra que Jesus havia dito. Quantas vezes a gente tem deixado de confiar na palavra do Senhor? Quantas vezes nós temos deixado de crer na palavra do Senhor? Se a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus opera sinais, prodígios e maravilhas, então por que eu vou duvidar disso? O meu Senhor falou isso. O meu Deus disse isso, então isso me basta. Ele diz que a única coisa que eu preciso é crer. Então nós precisamos colocar a nossa fé de volta naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito e a respeito do Deus que nós servimos. Quinto ato falho de Pedro. Pedro sucumbiu às dúvidas e às incertezas que tomaram conta do seu coração naquele momento. Pedro tinha uma convicção absoluta quando ele ouviu Jesus falar: vem. Ele tinha uma convicção: eu vou andar sobre as águas. E ele começa a caminhar sobre as águas. Passado um tempo dessa caminhada, as dúvidas e incertezas vieram ao coração de Pedro e destruíram a fé que ele tinha naquilo que Jesus havia falado. Reparem, meus amados, o medo se apoderou de Pedro. E quando o medo se apoderou de Pedro, ele se sentiu tão impotente, ele ficou tão congelado, tão petrificado, que aquele homem do mar, aquele pescador que sabia nadar, não conseguiu sequer nadar. A Bíblia diz que ele começa a afundar. Ele ficou congelado de medo. Sabe, muitas vezes o medo congela a gente. O medo causa, situações na vida da gente que nos paralisa. Eu não sei qual medo tenha paralisado o teu coração. Não sei qual o medo que tem impedido você de avançar. Eu não sei qual a dificuldade que você está vivendo que está fazendo você ficar parado quando você tem todas as condições da parte de Deus de avançar. Nós temos um povo que está paralisado. Nós temos um povo que está travado. E é o mesmo povo que Deus disse: vem. É o mesmo povo que diz, Jesus diz: tudo é possível se você crer.
Para de ficar estagnado, para de ficar com terrores, para de ficar com medo. Confia na minha palavra. Eu disse, você pode se você crer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Tudo na nossa vida se resume a fé. Servir a Jesus é um ato de fé. Andar com Deus é um ato de fé. Mateus 21, versículo 21 diz assim, Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te e salta no mar. E isso será feito. Sabe, Jesus está colocando duas coisas completamente distintas. Ele está falando, está vendo essa coisinha aqui? Isso aqui é nada diante daquilo que você pode fazer. Falar para uma figueira secar é fácil. Eu estou dizendo que além de você falar para uma figueira secar, você pode pegar, dizer para essa montanha, mova-se daqui para o meio do mar e ela vai para lá. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Que não há limites para o poder de Deus quando Ele opera nas nossas vidas. Não há limites para o poder de Deus quando a gente crê. Não há limites para o poder de Deus para realizar em nós tudo quanto está no coração de Deus e tudo quanto Deus quer fazer em nós. Não há limites. Deixa eu dizer mais uma vez para você. Não há limites. Não se atenha às pequenas coisas. Não se atenha às coisas mínimas. Tenha a ousadia de crer em algo maior e mais poderoso. Tenha a ousadia de andar para uma dimensão superior. Tenha a ousadia de sair dessa pequenez da fé para uma fé cheia de autoridade, de poder, que é a fé que Deus quer estabelecer sobre a sua vida. Sabe, meus amados, Jesus, o seu cuidado é tão constante. E Ele é constante para nos livrar dos nossos medos e dos nossos terrores. Sabe, Jesus, quando Pedro viu Pedro naquela condição, Jesus prontamente, Ele estende a mão. O texto diz isso, que prontamente Jesus estendeu a mão e pegou Pedro e o levantou. Sabe o que Isaías diz? Isaías 43, versículo 2, diz assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá na tua vida. Parece que Isaías estava imaginando o que aconteceria 700 e poucos anos depois. Meus amados, há uma promessa de Deus. Você não viverá aquilo que você pode viver se você duvidar da promessa de Deus. Mas você viverá tudo aquilo que Deus quer que você viva, se você crer nas promessas de Deus. Não tem outra alternativa, ou crer ou não crer, ou viver as promessas de Deus ou não viver, ou desfrutar do poder de Deus ou não desfrutar, é escolha tua. Cabe a você. O que você escolhe? Sabe, esse cuidado de Deus, de Jesus por nós, é para nos despertar e nos fortalecer também. Já indo para o final, ele disse, Jesus olha para Pedro e diz assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Você tinha diante de você uma oportunidade maravilhosa. E você jogou essa oportunidade fora. Você não vai ser conhecido como o homem que andou sobre as águas, mas vai ser conhecido pelo homem que afundou porque duvidou do poder que estava operando sobre a sua vida naquela hora. Sabe, meus amados, nós precisamos entender que é da parte de Deus, é interesse de Deus em que coisas maravilhosas aconteçam nas nossas vidas. É interesse de Deus que proezas da parte de Deus aconteçam nas nossas vidas. É do interesse de Deus que nós vivamos uma dimensão de poder, que o mundo fique chocado ao ver em nós a glória de Deus. É interesse de Deus.
E sabe por que é interesse dele? Porque quando isso acontece, o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado, o nome dele é engrandecido. Ele é poderosamente colocado como o único Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Se nós queremos viver o poder de Deus, nós precisamos confiar no Senhor. Mas nós vivemos uma geração muito problemática. Nós vivemos a geração do conhecimento, das coisas terrenas, das coisas materiais. Uma geração que não tem conhecimento de Deus. Não tem experiências com Deus. Não sabe andar segundo o poder de Deus. Tem receio de todas as coisas. Tem medo de todas as coisas. Quando a única coisa que Jesus fala, por que você duvidou? Você não precisa duvidar. Porque o fato de você duvidar anula aquilo que eu estou realizando, anula aquilo que eu quero fazer acontecer na tua vida. Jesus fala, viu Pedro, o que aconteceu? Se você não tivesse duvidado, Pedro, você teria andado sobre as águas, você teria vindo ao meu encontro e teria voltado comigo caminhando sobre as águas até o barco. Mas eu precisei te pegar, Pedro, porque você não teve condições de manter a tua fé. Sabe, não é como nós começamos a nossa vida com Deus que faz a diferença, é como nós mantemos a nossa vida com Deus e como nós terminamos essa vida com Deus que faz toda a diferença. Tem muita gente que começa a vida com Deus cheio de empolgação, cheia de alegria, cheio de fé, cheio de ânimo. Mas no passar da sua vida, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, e sem ela perceber, ela vai afundando, 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 afundando. Até o momento que ela grita, Senhor, me socorre. Última coisa que eu gostaria de falar. Jesus quer pegar as nossas vidas e nos levar em segurança no projeto dele. Jesus não desiste daquilo que ele quer realizar na vida da gente. Mesmo quando nós desistimos dos projetos de Deus na vida da gente, ele não desiste. É maravilhoso demais entender que Jesus ele vai estar sempre pronto, sempre atento, sempre disposto a investir de novo em nós. Mas o que nós precisamos fazer é falar, Senhor, me ajuda. Eu já tive momentos que eu disse, Senhor, me ajuda. Na verdade, eu quase toda vez, todo dia, quando eu vou orar, eu digo, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor o tempo todo. Eu preciso do Senhor para caminhar em fé. Eu preciso do Senhor para continuar crendo. Eu preciso do Senhor para não cair em tentação. Eu preciso do Senhor para não pecar. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Por isso o tempo todo eu estou dizendo, Senhor, me ajuda. Para que eu não caia na condição que Pedro caiu. Para que eu não seja tragado pelo medo, para que eu não seja congelado pela incredulidade, para que eu não seja paralisado na minha fé. Meus amados, tudo que Deus faz, quando Ele nos toma nas suas mãos, é porque Ele quer nos conduzir em segurança. Ele quer nos colocar numa condição em que olhemos para a adversidade e ela não nos apavora mais. Aquilo que a gente vê os discípulos sentirem terror, porque quando eles viram Jesus andar sobre as águas, eles não sabiam que era Jesus. Tanto é que eles gritaram, é um fantasma. Aquela situação causou terror. Eu não sei qual a situação que causa terror na sua vida, mas Jesus tinha um propósito. Enquanto ele caminhava em direção a eles. Eu vou entrar naquele barco. Eu vou mandar toda essa tormenta. Eu vou mandar o mar acalmar. Eu vou mandar o mar se acalmar. Eu vou mandar o vento cessar.
Eu vou colocar tranquilidade naquele momento. Eu sei, Jesus sabia que havia algo terrível assolando a vida de seus discípulos. Por isso ele foi ao encontro de seus discípulos. Eu não sei se algo está assolando a sua vida e está paralisando você, paralisando o seu ministério, paralisando a obra de Deus. Falo a vocês que estão aqui, falo sobre a vida daqueles que nos acompanham pelo Facebook. Eu não sei o que paralisa você, mas eu sei de uma coisa: há um poder de Deus para operar na tua vida. E tudo o que você precisa fazer é entregar a sua vida em confiança a Jesus. É dizer para Jesus: Senhor, eu preciso da tua vida, da tua ajuda na minha vida. Eu preciso do teu investimento em mim. Eu preciso ser transformado por você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Quer aqui, quer no Facebook, quer as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão ouvindo agora, as pessoas que ouvirão depois. Eu quero te fazer uma pergunta com toda a sinceridade da minha alma. O que tem impedido, paralisado a tua vida? Talvez você esteja vivendo ventos contrários contra você. Talvez você esteja vivendo terrores noturnos, terrores, sofrimento, medo. O medo tem assolado e destruído o coração das pessoas. Eu não sei o que está paralisando você, mas eu creio no poder de Deus para a libertação. Eu creio que Jesus, quando veio ao encontro daqueles discípulos, ele quis fazer algo completamente que viria a suprir a necessidade deles. Eu sei que Jesus ele vem ao seu encontro agora para suprir uma necessidade que você tem. Eu sei que Jesus vem ao teu encontro agora para socorrer você, para tocar em você. Se você quer ser tocado pelo Senhor Jesus Cristo, se você quer ser tocado pelo poder do Senhor, se você quer que o poder do Senhor opere na tua vida e tire de você aquilo que causa limitação, aquilo que causa insegurança, aquilo que causa medo em você. Eu quero te convidar a ficar em pé porque eu quero orar por você. Se há algo que te paralisa, se há algo que te impede de viver o poder de Jesus na sua vida, fique em pé, eu quero orar por você. Você que está nos ouvindo, você que está aí do outro lado, nos acompanhando pelo Facebook, eu quero te pedir para que você fique em pé também onde você estiver. Eu quero que você decida diante do Senhor: Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. E num ato de fé agora, eu quero te convidar a você colocar as suas mãos sobre o seu coração. Não há nenhum milagre inerente nisso. É um ato de fé. Como se Deus estivesse tocando agora em você. Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo poder que a tua palavra me concede como ministro do teu evangelho, revestido da autoridade, do poder que há sobre a minha vida e que me foi dado, Senhor Deus, como ministro do Senhor. Pai querido, eu me levanto agora numa palavra de fé e de ousadia. Me levanto agora, Senhor Deus, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido, e declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus querido, que tudo aquilo que tem paralisado, tem imobilizado, tem gerado medo, tem gerado, Senhor Deus, sentimentos que impedem os teus filhos amados de avançar numa vida plena, vitoriosa e poderosa contigo, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus que tudo seja desfeito agora. Toda investida do maligno, Senhor Deus, para gerar no coração dos seus filhos o medo e a insegurança, para gerar na mente deles que eles não podem realizar. Pai, em nome de Jesus, destrói tudo, Senhor. Porque a tua palavra declara, Senhor Deus, que Jesus disse, Senhor Deus,
tudo é possível aquele que crê. Pai, eu libero uma palavra de fé, onde, Senhor Deus, há incredulidade, em nome de Jesus vai ser gerada a fé do Senhor agora, onde há medo vai ser gerada a fortaleza, onde há insegurança vai ser gerada a segurança, ó Deus, aquilo que está, Senhor Deus, gerando, impedindo seus filhos de viverem a plenitude do teu poder, em nome de Jesus, desfaz e destrói, meu Pai, porque nós declaramos pela fé que não há Deus semelhante a Ti, Senhor. Ó Deus, Tu tens gerado uma família de fé, Senhor. E nós queremos pedir que nessa família de fé seja gerado um coração fortalecido, um coração cheio de vigor, um coração cheio de autoridade, no maravilhoso nome de Jesus. Nós declaramos vitória plena, completa e abundante na vida dos seus filhos. E anulamos em nome de Jesus tudo aquilo que o maligno conseguiu, de alguma forma, gerar e impedir no coração dos seus filhos de verem a tua glória. Está desfeito, está desamarrado, está destruído no poder do nome de Jesus toda obra que não é tua, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor veio destruir todas as obras do maligno. E nós, pela fé em Jesus Cristo, declaramos, liberta o coração e a mente dos seus filhos para viver os milagres de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Você